Bom dia, turma. Vamos aqui iniciando mais uma aula de matemática. A gente continua no mesmo capítulo. Relembrando, na última aula a gente viu sobre juros simples, né? A gente aprendeu a calcular problemas que envolvam juros simples, que é aqueles juros aplicados já por um determinado tempo sobre um capital, né? Vimos que ele pode ser positivo ou negativo, e a gente viu a questão do montante, que é o capital mais juros. Isso é o juros simples. Mas como eu adiantei para vocês na última aula, existe o juros composto, né? Então, o que seria o juros composto? O juros composto, pessoal, é aqueles juros aplicados sobre juros. Por exemplo, no primeiro mês eu apliquei um valor e já foi aplicado um juros sobre esse valor. No segundo mês, eu vou ter o capital que eu investi, os juros do primeiro mês e os juros do segundo mês vai ser aplicado sobre esse total. Então note a diferença que aqui é juros sobre juros. Quando eu estou trabalhando com juros simples, eu calculo já os juros total durante todo o período, certo? Um juro só. No juros composto, a partir de cada tempo que vai passando, esses juros vai se juntando com o capital e o próximo juros do mês seguinte vai ser aplicado sobre esse valor total, ok? Então, como vocês podem ver aqui, nessa aula a gente vai focar apenas em juros composto. Eu vou apresentar a fórmula para vocês e na próxima aula a gente vai fazer uma revisãozinha desses dois tipos de juros. Então vamos aqui, ó. Então, como eu adiantei, juros composto é aqueles juros aplicados sobre os juros, né? Então vamos ver um exemplo, ó. Lucas fez uma aplicação de 3.000 em um órgão financeiro. Calcule por um método de juro composto qual será o juros conseguido após um período de 3 meses, sabendo que a taxa de aplicação é 2% ao mês. Aí aqui eu abro um detalhe para você. Assim como no juro simples, no juro composto, a unidade de tempo dos juros tem que estar igual ao tempo decorrido. Se o juros está ao mês, o tempo tem que estar ao mês. Se os juros está ao ano, o tempo tem que estar em ano. Ok? Então, esse detalhe serve por dois tipos. E também não se preocupe que, quando a questão quiser trabalhar com juros simples, ele vai falar aplicado a juros simples. Então, você vai ter que aplicar aquela forma. Quando a questão quiser trabalhar com juros compostos, ele vai falar, como tem aqui na questão, pelo método de juros compostos. Então, como vocês puderam ver, em 2 meses há uma taxa de 2% ao mês. Se eu fosse fazer da forma mais difícil, qual seria? Eu calcularia 2% ao mês de 3.000, aí eu teria aqui um montante, ó. Aplicando aqui a fórmula do juros simples, né? Capital vezes taxa de juros vezes o tempo dividido por 100. Esse tempo é 1 porque é o primeiro mês. Então, 2% de 3.000 eu encontrei 60, então no primeiro mês eu teria 3.060. Então vejo que aqui já juntou o capital mais os juros do primeiro mês. Quando eu for calcular os juros do segundo mês, já vai entrar 3.060, certo? Não é os 3.000 inicial, é 3.000 mais os 60 dos juros do primeiro mês. Então por isso que está aqui, ó, 3.060, certo? Vezes a taxa, vezes o tempo, que é mais um mês, eu vou encontrar o valor de 61,20. Note que agora é 360 mais 61,20. Os juros vão se somando. Eu vou encontrar o valor de 3.121,2. Aí, para o terceiro mês, eu vou ter quanto? 3.121,20. Calculo de novo os juros de 2%, eu vou encontrar o valor de 62,42. Então eu pego 3.121,2 e somo com 62,42, eu vou encontrar o valor de 3.183. Professor, é muito trabalho se fizer dessa forma. Porém, existe uma fórmula também para juros composto que eu vou mostrar agora para vocês. Então, vamos lá. Então vamos lá. Montante, que é o valor, lembrando que é montante, é o capital mais os juros, tá? Então aqui tem a fórmula já para o montante. É igual ao capital, certo? Então está aqui o capital, vezes, aí aqui entre parênteses, 1 mais a taxa de juros elevada ao tempo. Então esta é a fórmula para juros composto. Capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Lembrando, primeiro se resolve o que está dentro do parênteses,
depois a potência para depois multiplicar, ok? Então esta é a fórmula de juros compostos. Vai ter uma atividade para você realizar a aplicação. Na próxima aula eu vou fazer exercícios dos dois tipos de juros para que você não tenha mais dúvidas sobre o juro simples e o juro composto, assim como as suas fórmulas e como ser aplicado, tá bom? Então eu quero que você primeiro entenda a diferença de juro simples e juro composto e saiba utilizar esta forma. Lembrando, resolve primeiro dentro do parênteses, potência, para depois multiplicar e você vai ter o montante. Então, ficamos por aqui, até a próxima aula, pessoal. Boa atividade.